Próxima safra de soja deve ter área ampliada em 500 mil de hectares e o Vlamir Brandalize traz as informações. Acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal, marque o sininho para receber as notificações, assista na sua Smart TV. Se você puder, clique no Valeu e contribua com o nosso trabalho. Mercado Agrícola. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a última quinta-feira, 10 de abril, em alta, dando prosseguimento ao movimento de recuperação após os contratos atingirem os menores níveis em 4 meses. No radar dos investidores estiveram a pausa nas tarifas anunciada pelo presidente americano Donald Trump e o relatório de abril do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Em relação às tarifas, o mercado comemorou o adiamento por 90 dias de importantes parceiros americanos como a União Europeia. Em contrapartida, há preocupação com a guerra comercial com a China. As tarifas americanas para os chineses foram anunciadas na quinta-feira, dia 10, em 145%. Conforme as informações divulgadas pelo portal Safras e Mercado. Após dias de baixa, o mercado da soja em Chicago entrou em estabilidade. O recuo de Donald Trump em relação à taxação em massa contribuiu para esse cenário. Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, também chama a atenção para os dados divulgados pela Conab. Os números dão conta de um crescimento de 500 mil de hectares para a área da soja plantada na próxima safra. Começamos o comentário de hoje com situação no mercado internacional. O nosso amigo Donald Trump jogou a toalha por 90 dias. A China dobrou a aposta, os americanos sentiram o baque e automaticamente ele deu um prazo aí, deu uma segurada no tarifaço aí por 90 dias, buscando a renegociação, né, com os países do mundo. Os chineses já seguem jogando duro e automaticamente isso deu um acomodado nos mercados, né? O mercado de soja que vinha caindo abaixo de $10 o bushel, acabou voltando a trabalhar acima dos $10 o bushel. E os demais mercados também começaram a recuperar fôlego. Tínhamos aí o dólar fortemente pressionado, que chegou aí acima de 6 e agora voltando a andar perto dos 6, acima de 5,93 que tem girado. Aí em cima também da questão da economia brasileira e da fuga de capitais do Brasil em função da guerra comercial. Automaticamente o ambiente em si do dólar ele é de instabilidade. Plantio americano de soja ainda nada, frio no cinturão americano. Enquanto isso, aqui no Brasil, segue de olho na colheita, mas tivemos aí nessa semana relatório de oferta e demanda do USDA, e o relatório de oferta e demanda do USDA trouxe aí no quadro da soja uma notícia boa: aumento do consumo mundial de óleo de soja. A projeção de consumo mundial do óleo de soja agora passando para casa das 67,9 milhões de toneladas, era 67,5 milhões de toneladas apontado no mês passado, mas o fator importante é que houve um crescimento frente a 62,9 do ano passado, ou seja, há um crescimento de 5 milhões de toneladas em relação ao ano passado. Então isso é importante fator aí, que o óleo de soja segue com demanda aquecida, falta de óleos vegetais no mundo, tem problema na oferta de óleo de palma, a limitação na oferta do óleo de girassol e automaticamente traz uma pressão maior de demanda no óleo de soja. Com relação aos demais, no caso do farelo, segue com um indicativo de demanda aquecida de farelo também, mas em função da boa safra de soja, tem oferta de farelo para ter no mercado. Com relação à soja, a USDA trouxe aí uma pequena retração na produção mundial, agora veio 420,6 milhões de toneladas, e no mês passado era 420,8 milhões de toneladas, comparado com as 396,4 milhões do ano passado. Com relação à demanda, houve um ajuste positivo também na demanda para 410,7 milhões de toneladas.
e eram 409,2. Então houve um aumento no consumo, na projeção de consumo, segundo o USDA, de 1,5 milhão de toneladas. Então, se comparado com o ano passado, 410,8, frente a 383,3 milhões de toneladas consumidas na safra anterior. Essa é a projeção do quadro do mercado de demanda da soja, apontado pelo USDA. O USDA mostrou aí, com relação aos Estados Unidos, a única novidade pequena é uma redução do estoque final de soja americano, de 10.340 para 10.210, pequena queda no estoque. Com relação à Argentina, nada de novidade, manteve safra de 49 milhões de toneladas. Manteve safra brasileira em 169 milhões de toneladas e exportação brasileira projetada em 105,5 milhões de toneladas do grão, da soja em grão. Com relação à China, não trouxe novidades, manteve a importação em 109 milhões de toneladas e o consumo 128,9 milhões de toneladas, consumo chinês, comparado com 121,8 milhões do ano passado, ou seja, um crescimento de 7,1 milhões de toneladas do consumo chinês nesse ano. Esse é o quadro apontado para a soja lá no relatório de oferta e demanda. Com relação ao Brasil, o Brasil segue com a colheita, né? A colheita avançando, evoluindo rapidamente, né? Nesse momento já podemos apontar a colheita brasileira acima de 92% da safra, frente a cerca de 88% colhido no ano passado, no mesmo período. Então, colheita acelerando. Com relação aos negócios, estamos numa semana de muitos negócios. Nesse momento, já estamos aí com cerca de 98 milhões de toneladas negociadas, de uma safra projetada em 170 milhões de toneladas. Então, essa é a projeção da produção de soja. Com relação a essa semana, temos os indicativos da Conab. A Conab manteve a projeção em 167,9 milhões de toneladas. Grande parte das estimativas do mercado livre, do mercado aberto, de empresas privadas, de órgãos como a Biov, traders das indústrias, quase todo mundo apontando de 170 a 172 milhões de toneladas da safra brasileira. O USDA mostrou 169, então o USDA e a Conab estão com números bem conservadores, né, nesse momento aí, para a safra brasileira de soja, que segundo a Conab é 20,1 milhões de toneladas acima do ano passado. Então esse é o quadro em si da soja brasileira, né, com cerca de 98 milhões de toneladas negociadas da safra que está no campo aí, já na reta final da colheita. Temos pouco para colher, menos de 10% nesse momento, vai ficando mais o Rio Grande do Sul para colher e pontos do restante do país. Com relação à safra nova, também tivemos um avanço nas negociações. Safra nova aí já passou de 10% negociado, Mato Grosso já caminhando para 15% negociado, em função do salto das cotações de dólar em Chicago. Nos últimos dias deu uma movimentação e tivemos atrativos aí de relação de troca por insumos. A produtora acabou correndo para aproveitar os momentos aí da safra nova da soja. Em princípio, a safra nova tem indicativos de crescer aí perto de 500 mil de hectares. Parte desse 500 mil de hectares continua sendo de crescimento de áreas novas, de área de pastagem degradada, né? E também, provavelmente, uma parte desse crescimento vai estar atrelado à renovação da cana, que tem sido uma alternativa importante para o pessoal da cana aí renovar com soja. Então também cresce a área de renovação de cana aí do setor canaveiro, buscando melhorar seu potencial produtivo e produtividade da cana com soja aí na renovação. Então esse é o quadro da soja. Mercado de Porto aí da soja chegou a negociar a 148 aí na posição setembro-outubro, no melhor momento. Agora trabalha um pouco abaixo disso, comentado aí na faixa 145 no outubro, as indicações do momento. E girou bem, né? Na semana girou bem, né? Então, de segunda a quinta-feira, mais de 5 milhões de toneladas negociadas dessa semana, sendo que 4 milhões de toneladas com destino à China. Então, China segue comprando agressivamente no mercado brasileiro a soja, enquanto isso diminui a pressão de compra na soja americana. Esse é o mercado da soja. Se você quer ouvir a voz de Deus, então adore-o. Em outras palavras, agradeça por ele ser parte da sua vida e por estar interessado nos pequenos detalhes da sua vida. Agradeça a ele por responder suas orações. Ó Senhor, agora que ouvi falar dos seus planos, eu adoro,
texto que está em Abacuque, capítulo 3, verso 2, parte A. Deus dá a você uma visão. Deus te dá um sonho. Você sabe o que Deus quer que você faça. Por isso, agora agradeça a Ele por estar respondendo sua oração. Isso faz parte da adoração a Deus. O que eu quero que você faça é que pare de enxergar suas orações apenas como se fossem um monólogo e comece a vê-las como o que elas verdadeiramente são, um diálogo com Deus. Oração é uma conversa com Ele. Deus escuta você quando ora e Ele te responde quando você faz questionamentos. Ele quer falar com você todos os dias. Se você fielmente falar com Deus cotidianamente ao longo do dia, isso irá revolucionar a sua vida. Agora, você não pode ouvir a Deus enquanto não o conhecer. E há 3 níveis em conhecer a Deus: reconhecimento, conhecimento e amizade. Você pode estar no nível de reconhecimento. Você sabe que Deus está lá, mas não o conhece realmente. Ou talvez esteja no nível do conhecimento. Você conhece Deus um pouco, porém não o conhece muito bem. Deus quer que você viva no nível da amizade. Ele quer ser seu amigo e quer que você seja amigo dele. Deus quer que você fale com ele a todo momento e o ouça através da sua palavra. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.